Cultivar uma população inicial de micro-organismos em condições controladas, proporcionando um ambiente ideal de temperatura, pH e nutrientes. 3. Ajuste das condições do reactor, ***. Verificar e ajustar as condições ambientais no reactor, como temperatura e pH, para garantir que sejam compatíveis com as preferências dos micro-organismos escolhidos. 4. Inoculação do reactor, ***. Introduzir a cultura inicial de micro-organismos no reactor de fermentação anaeróbia. Isso pode ser feito por meio de injeção direta ou gradual, dependendo do sistema. 5. Monitoramento inicial, ***. Monitorar de perto as condições do reactor nas primeiras horas e dias após a inoculação para garantir que os micro-organismos se adaptem ao ambiente e comecem a colonizar efetivamente. 6. Ajustes conforme necessário, ***. Realizar ajustes adicionais nas condições do reactor, se necessário, com base nas respostas observadas dos micro-organismos ao ambiente. 7. Estabelecimento do sistema, ***. Permitir que os micro-organismos se estabeleçam e se multipliquem, criando uma população robusta capaz de degradar eficientemente a carga orgânica dos efluentes. 8. Avaliação da atividade microbiana, ***. Avaliar a atividade microbiana no reactor através de parâmetros como produção de biogás, consumo de substrato e características físico-químicas dos efluentes tratados. A inoculação bem-sucedida é crucial para garantir a eficácia do processo de fermentação anaeróbia. Isso assegura que os micro-organismos adaptados estejam presentes em número suficiente para iniciar e manter uma degradação eficiente da matéria orgânica nos efluentes industriais. Monitoramentos iniciais. Monitorar de perto as condições do reactor nas primeiras horas e dias após a inoculação é uma prática fundamental para assegurar o sucesso do processo de fermentação anaeróbia. Aqui estão os pontos-chave durante essa fase crítica. 1. Acompanhamento da temperatura, ***. Verificar se a temperatura no reactor permanece dentro da faixa ótima para a atividade dos micro-organismos anaeróbios. Flutuações iniciais podem ocorrer, e ajustes podem ser necessários. 2. Controle do pH, ***. Monitorar o pH para garantir que esteja dentro da faixa adequada para os micro-organismos selecionados. Variações bruscas podem impactar negativamente a atividade microbiana. 3. Observação da produção de biogás, ***. Avaliar a produção de biogás como indicador inicial do início da atividade microbiana. O aumento da produção é um sinal positivo de adaptação e colonização efetiva. 4. Análise da composição do biogás, ***. Realizar análises periódicas da composição do biogás para verificar se está em conformidade com as expectativas. Isso pode indicar a eficiência na degradação dos substratos orgânicos. 5. Medição de parâmetros físico-químicos, ***. Monitorar parâmetros físico-químicos dos efluentes tratados, como concentração de sólidos, DQO, demanda química de oxigênio e outros indicadores de qualidade da água. 6. Ajustes operacionais, ***. Se necessário, realizar ajustes nas condições do reactor com base nas observações. Isso pode incluir modificações na alimentação de substratos, ajustes na temperatura ou correção do pH. 7. Registro de dados, ***. Manter registros detalhados das observações e medições realizadas durante esse período crítico, criando uma base de dados útil para análises posteriores e otimizações contínuas. 8. Análise microscópica, ***. Quando aplicável, realizar análises microscópicas para avaliar a presença e atividade dos micro-organismos anaeróbios no reactor. Ao monitorar de perto esses aspectos, é possível garantir que os micro-organismos se adaptem efetivamente ao ambiente do reactor, estabelecendo as condições ideais para uma fermentação anaeróbia eficiente e sustentável. Coleta e análise. O desenvolvimento de métodos precisos para coletar e analisar a produção de biogás é essencial para avaliar a eficiência do processo de fermentação anaeróbia. Aqui estão os passos-chave para implementar esses métodos. 1. Sistema de coleta de biogás, ***. Instalar um sistema de coleta de biogás eficiente no reactor. Pode incluir tubulações conectadas ao reactor para direcionar o biogás para um local de medição. 2. Medidores de fluxo de biogás, ***. Integrar medidores de fluxo de biogás no sistema de coleta para quantificar a quantidade de biogás gerada ao longo do tempo. 3. Análise da composição do biogás, ***. Utilizar cromatógrafos de gás ou outros dispositivos analíticos para analisar a composição do biogás, identificando percentuais de metano, dióxido de carbono e outros componentes. 4. Medição do poder calorífico, ***. Determinar o poder calorífico do biogás para avaliar sua capacidade energética. Isso é essencial para entender o potencial de utilização como fonte de energia renovável. 5. Amostragem representativa, ***. Garantir que as amostras de biogás coletadas para análise sejam representativas do que está sendo gerado no reactor. Isso evita distorções nos resultados. 6. Frequência de coleta, ***. Estabelecer uma frequência regular para a coleta de amostras de biogás, considerando a dinâmica do processo e a necessidade de dados contínuos. 7. Registro de dados, ***.
Manter registros detalhados das medições, incluindo horários, volumes de biogás, composição e quaisquer variáveis ambientais relevantes. 8. Monitoramento contínuo, asterisco asterisco. Se possível, implementar sistemas de monitoramento contínuo para fornecer dados em tempo real sobre a produção de biogás. 9. Comparação com expectativas, asterisco asterisco. Comparar os resultados da produção de biogás com as expectativas e metas estabelecidas inicialmente. Isso auxilia na avaliação da eficiência do processo. 10. Ajustes operacionais, asterisco asterisco. Com base nas análises e medições, realizar ajustes operacionais no sistema, se necessário, para otimizar a produção de biogás. 11. Avaliação do potencial de uso, asterisco asterisco. Avaliar o potencial de utilização do biogás gerado, seja como fonte de calor, eletricidade ou combustível, conforme as necessidades e objetivos do processo. Ao implementar esses métodos, é possível obter informações detalhadas sobre a produção de biogás, permitindo uma gestão mais eficiente do processo de fermentação anaeróbia e uma maximização do aproveitamento dessa valiosa fonte de energia renovável. Conclusão. Resultados e conclusões. 1. Eficiência na redução da carga orgânica, asterisco asterisco. A fermentação anaeróbia demonstrou ser altamente eficaz na redução da carga orgânica nos efluentes industriais, convertendo diversos compostos orgânicos em biogás e biossólidos. Comparado a métodos convencionais, a eficiência da fermentação anaeróbia destaca-se pela capacidade de degradação mesmo de substâncias complexas, contribuindo para a conformidade com normas ambientais. 2. Produção de biogás como fonte de energia renovável, asterisco asterisco. A produção de biogás durante a fermentação anaeróbia oferece uma fonte de energia renovável significativa, principalmente na forma de metano. Essa abordagem inovadora não apenas trata efluentes, mas também contribui para a redução das emissões de gases de efeito estufa, alinhando-se com metas de sustentabilidade energética. 3. Economia circular e minimização de resíduos, asterisco asterisco. A transformação de resíduos orgânicos em biogás e biossólidos destaca a abordagem circular, onde os resíduos são vistos como recursos valiosos. Essa prática contribui para a minimização de desperdícios, promovendo uma gestão sustentável dos resíduos industriais. 4. Controle ambiental e preservação dos recursos hídricos, asterisco asterisco. A fermentação anaeróbia